quando a tela estiver compartilhada e quando a gravação estiver iniciada, por favor. Já está compartilhando, Dani, Tá? e já começamos a gravação. Perfeito, pessoal. Então, muito boa noite a todos que estão presentes aqui, que reservaram esse momento para estar aqui compartilhando, né, sobre esse tema tão relevante esse ano, né, que é a COP30 em Belém. E aqui trazendo um pouquinho sobre o objetivo desse mini curso que nós estamos trazendo, que é um curso que vai falar sobre os highlights da COP30, um pouquinho do que é a COP, né, de como que chegou até aqui, do que vai ser falado, mas principalmente trazer os principais assuntos para que vocês possam falar e discutir, que vai agregar na sua carreira, porque como profissional de ESG, sustentabilidade ou futuros profissionais dessa área, esse é um tema que tem que estar na ponta da língua o tempo todo. Então, o objetivo aqui é trazer esses highlights. Então, é um mini curso sobre a maior conferência climática do mundo, e apresentado pela Movimento ESG Consultoria e Capacitação, tendo Mônica Rocha e eu como facilitadora. Quem é Movimento ESG Consultoria e Capacitação? A Movimento ESG é uma empresa de consultoria e capacitação com o objetivo de orientar as empresas a implementar essa agenda ESG para crescer e fortalecer a imagem do seu negócio. Então, ela atua tanto na capacitação, como esses mini cursos que a gente promove, que são ministrados, como também diagnóstico de jornada ESG e outros serviços dentro da temática de sustentabilidade, inventário de gás de efeito estufa, relatórios anuais, matriz de materialidade, todos esses temas que é importante agregar dentro dessa jornada que a gente chama ESG. Inclusive, nós fazemos parte do Pacto Global, que é a maior rede, né, corporativa de sustentabilidade, que tem tudo a ver com a COP30, né? Está completamente relacionado. Isso. Um pouquinho aqui de quem somos. Mônica, por favor, faça as honras. Eu sou a fundadora da Movimento ESG, auditora interna da BNT, especialista em meio ambiente e sustentabilidade, gestão de projetos, especificações, certificado internacionalmente pelas normas, mas a gente colocou aí as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem, a gente compartilha conteúdo sobre o assunto, então acho que é uma pauta que todo dia tem muita coisa nova para a gente se inteirar. Além disso, eu sou manauara, baiana de coração, olha a mistura, viu? Um pouco rodada, já morei em Rondônia, de Paraná, já morei fora também, sou mãe de Maria, 12 anos, e de João, 9 anos, e sou uma apaixonada aí pelo tema, de verdade. Bom, eu sou Para você, Dani. Daniele. Sou Daniele Giannini, estou aqui em São Paulo, capital. Sou especialista de sustentabilidade, ESG, impacto social corporativo, pós-graduada em meio ambiente e sustentabilidade, tenho a certificação internacional das normas de GRI 2021. Como disse, estou aqui na capital, sou mãe de 3 pets e muito também apaixonada pelo assunto. Adoro falar sobre esse tema. E, por favor, sejam muito bem-vindos em nossas redes sociais, né? Podem escanear o QR Code aqui e serão todos muito bem-vindos para compartilhar e trocar muito sobre esse tema. Agora, começando aqui sobre a temática do nosso mini curso. Então, a gente começa logo com o que é a COP, que eu acho que, né, é primeiro entender o que significa e como surgiu esse encontro. A COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, ou Conferência das Partes em português. É muito interessante pensar que essa COP acontece em Belém esse ano, depois de 33 anos que esse encontro aconteceu aqui no Brasil. Então, ela retorna para o Brasil
A primeira COP foi definida, essa organização, ela foi definida e foi institucionalizada após a famosa Rio 92. Então, no Rio 92, teve um encontro, entendeu-se a urgência de se falar mais sobre as mudanças climáticas, e aí foi instituído que haveriam esses encontros, né, essa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre especificamente a mudança do clima. E aí a COP é o principal espaço de negociação climática para mobilizar esse tema. Então, ali é onde acontece todas as negociações e os famosos pactos para que as mudanças climáticas sejam minimizadas. E aí eu coloco aqui o símbolo do IPCC, porque o IPCC ele foi fundado em 1988, né? Para trazer esses estudos sobre o clima. E ele foi a ferramenta que trouxe à luz o que estava acontecendo e o que poderia acontecer a longo prazo se a gente nada fizesse em relação às mudanças climáticas. Então, no relatório dele, ali de 1990, foi um dos primeiros relatórios que ele traz esses estudos depois da sua fundação. E em 1995, quando acontece a COP número 1, então em 92 decide-se que é necessário ter um encontro mais específico para falar desse tema. Em 95 acontece a COP 1, baseado no relatório do IPCC, o relatório número 1 do IPCC, que fala qual a urgência de se falar desse tema. Então, pensa, desde 95, né, do primeiro relatório do IPCC, esse assunto é urgente. Então, agora ele já se tornou muito, muito mais urgente. E aí, muitas pessoas têm curiosidade de como que funciona ali dentro, né? Assim, como que eu vou para a COP, tem os encontros, como que faz para eu participar da COP? E é importante saber que existem duas zonas, eles são diferentes, são separados por duas zonas principais, a zona azul e a zona verde. A zona azul vai ser o espaço oficial de negociação entre os países, então, onde as delegações, eles chamam de delegações, que são todos os países que fazem parte da COP, são convidados, estão lá para fazer essas discussões mais intensas. E assinatura de acordos ou pactos, geralmente definidos ao longo de uma COP, entre uma COP e outra. É importante saber que as decisões da COP não acontecem no dia, são 2 semanas que a COP acontece, esse ano é de 11 de novembro até 21 de novembro, mas não acontece tudo nessas 2 semanas. Encontros e acordos e discussões estão acontecendo desde já. E aí lá no final é quando acontece a ratificação, então a assinatura, algum pormenor, né, a apresentação de tudo que foi definido entre os países voltam, discutem e levam para realmente definir o que vai acontecer. E a zona verde, que é aberta à sociedade civil, empresas, público. Então, essas empresas, ONGs que movimentam esse assunto, elas estarão lá para ver, para acompanhar, né, tudo que está sendo decidido em primeira mão. E aí, aqui eu trago uma breve história, né, de um histórico, uma linha do tempo das COPs. Desde 95 existiu a primeira COP, que foi lá ali em 92, a ECO 92, não era a COP ainda, mas foi definido que haveria COP no Rio de Janeiro, e aí tiveram em 95, 97, até chegar agora. É importante destacar essas 2 datas. A de 97, que foi a COP3, que foi definido o famoso Protocolo de Quioto. Esse Protocolo de Quioto, não sei, todos devem lembrar, trazia uma proposta de meta de redução das emissões de gás de efeito estufa. Só que ela tinha uma regra para os países desenvolvidos. Então, assim, tinha uma sigla do Protocolo de Quioto, que era o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e ela obrigava os países desenvolvidos
a ter uma redução de 5,2% das suas emissões com a data base de 1990 entre os anos 2008 e 2012. Então, ela tinha uma regra muito definida. Isso aconteceu, né? E aí foram acompanhando as outras COPs, elas foram muito de acompanhamento dessa meta de redução, dessa obrigação de redução dos países desenvolvidos. E aí chega em 2015 e acontece um outro acordo. Eles entendem que precisaria ter uma repaginação dessa meta de redução, porque ainda existia o aumento das emissões de gás de efeito estufa. E aí é trazido como o Acordo de Paris, que é o que está vigente até hoje. O Acordo de Paris muda a mecânica da regra, de uma maneira que todos os países signatários do acordo façam a sua proposta de redução através da NDC, e aí fica um pouco mais aberto, né? Cada país tem que estudar quanto dá para reduzir no período. Essa NDC, ela sempre tem que ser mais arrojada do que a do ano anterior, e cada país define o seu, só que com a meta, o objetivo de não ultrapassar, né, o total de todo mundo que está ali fazendo as suas NDCs, não ultrapassar os 2 graus, que é famoso, né, os 2 graus de aumento de temperatura da Terra. Então, hoje, a gente está em vigente o Acordo de Paris, que está também passando por questionamentos, porque fica muito em aberto, cada país leva a sua NDC. E aí agora, até setembro, inclusive hoje, dia 1º de setembro, todos os países que têm a sua NDC ativa têm que fazer o estudo do quanto reduziu, do quanto atingiu, para levar para essa COP, para a COP 30, para apresentar o quanto reduziu e o quanto vai ser a sua nova meta. E aí, por que a COP 30 vai ser histórica, né? Aqui eu trago essa foto, que é a foto do Rio Negro, lá na Amazônia, seco. Em 2023 e 2024, nós tivemos secas nesse rio, que é gigantesco e muito abundante, assustadoras. E isso foi um dos grandes marcos por o que tanto a gente fala que é o ponto de virada, né? O tipping point, que se continuar o desmatamento, se continuar as mudanças climáticas a crescer da maneira, né, aumentar do jeito que está aumentando, a Amazônia não será mais do jeito que e a gente conta muito com esse local, né? Falam que é o pulmão do mundo, que tem grande potencial. O Brasil tem um grande potencial de reduzir as suas emissões, de ser um mitigador. Então, pensar que a COP 30, 33 anos depois que esse encontro esteve aqui no Brasil, estará acontecendo em uma floresta tropical de que todos tanto falam, é histórico. E saber que nós, brasileiros, estamos aqui, né, a algumas horas de voo desse local onde todos irão se reunir, definir o futuro desse tema, assim, é incrível. Mas é interessante pensar, assim, é importante, na verdade, pensar que a COP é na Amazônia, mas não sobre a Amazônia. Então, assim, a Amazônia tem o peso, porque está sediando a COP, faz sentido por conta da temática, mas as discussões que acontecem ali dentro não será sobre a Amazônia. Então, nós temos que defender esse tema também, levar isso em conta nas nossas falas, naquilo que nós apoiamos. O Brasil se torna, então, protagonista. Todo mundo está olhando para o Brasil, todo mundo está olhando para Belém do Pará, todo mundo está olhando para a Amazônia. E a gente sabe o quanto de repercussão, né, está dando essa notícia e os temas todos envolvidos com esse movimento, só que os holofotes estão aqui por conta disso. E a gente tem que saber aproveitar esse momento. E é um momento decisivo, porque são aprovações de diretrizes cruciais sobre a adaptação. E talvez uma
uma proposta de um novo pacto, né? Como que está o Acordo de Paris? Quais os países seguem como signatários do Acordo de Paris? A gente já sabe que os Estados Unidos, um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, agora no governo atual, já falou que não vai seguir sendo signatário. A gente não sabe nem se ele estará presente na COP e como que faz, né? Quando um país desse porte sai de um acordo tão importante e impactante para esse tema. Quais são os principais temas que serão abordados nessa COP30, então? Documentos globais de adaptação, transição justa, financiamento climático e balanço global de emissões. Tudo isso relacionado aos acordos vigentes. Então, a gente vê muitas oportunidades aqui. Quando a gente fala de transição justa, eu acho que essa é a temática, talvez, que venha, que esteja sendo trago à luz dessa COP30, mais nova. Por quê? Eles começam a olhar que não adianta você obrigar os países desenvolvidos a reduzirem as suas emissões e não olhar para os países em desenvolvimento, porque não existe uma igualdade, né? Os países em desenvolvimento, muitos deles não têm condições de inovação para reduzir as suas emissões. Então, a gente tem que trazer isso no patamar de igualdade, que todos os países consigam fazer as suas reduções sem abdicar de trabalhos ali, né, de pessoas que dependem daquele tipo de trabalho. Então, essa discussão vai trazer muito essa questão de justiça, né, de igualdade. Todo mundo, o mundo inteiro precisa se mobilizar. Mas os países que estão desenvolvidos já, eles emitiram muito mais no passado para chegar no ponto de desenvolvimento que eles estão hoje. Então, essa discussão ela é muito necessária. Um outro ponto é o financiamento climático, que vai muito de encontro com a transição justa. Então, aumentar as linhas de crédito, principalmente para o sul global, e quando a gente fala de sul global, a gente não está falando de um conceito geográfico, a gente está falando que é um termo político, sul global, que se refere a países em desenvolvimento e emergente. Então, a gente precisa fazer com que haja mais financiamento climático para que esses países do sul global consigam investir em inovação e fazer a sua transição energética para uma energia mais limpa, que seja possível alcançar as suas metas de NDC e reduzir as suas emissões. E, em contrapartida, também será discutido todas as metas e até como a gente, né, quais os países conseguiram atingir as suas metas, quais ainda não conseguiram, e fazer a renovação das metas através das NDCs, considerando que a gente está no Acordo de Paris ainda. Então, esses são os principais temas que serão abordados na COP30, lá em Belém. Dani, deixa eu só... Você pode voltar só para fazer uma contribuição? Claro. Essa COP, um dos temas que os especialistas estão mais otimistas, que haja um avanço concreto, um documento formalizado, é a questão da adaptação climática. Até então, a preocupação era em relação às mitigações das emissões, que é a causa, né, do agravamento do efeito estufa. Então, pensa numa gente aqui, uma infecção no nosso corpo. A gente precisa tratar com um antibiótico para que a gente elimine lá a causa daquela infecção. Mas a gente precisa também tomar um antitérmico, né? A gente precisa tomar um antialérgico, muitas vezes, para o quê? Para tratar também do sintoma, para tratar também do sintoma que, nesse caso aqui, o que está acontecendo hoje, a nossa realidade hoje, a gente não está muito mais, o mundo não está tanto mais na discussão mais científica, de se existe ou não mudanças climáticas, se os cientistas estão certos ou não. Os fenômenos, eles estão aí, cada vez mais fortes. E a gente
a gente, aqui no Brasil, a gente teve uma demonstração, né, ano passado, no Rio Grande do Sul, do que aconteceu. E, então, muito se fala sobre o que fazer, então, para se adaptar a esses efeitos que cada vez mais se agravam. A gente tem um dado que a gente vai compartilhar depois, a gente vai criar um grupo para quem quiser participar, um dado interessante que, no mesmo mês que aconteceu o desastre, né, aquele desastre, enfim, no Rio Grande do Sul, estava acontecendo em outras partes do mundo algo muito similar. Então, agora a gente precisa pensar, continuar a pensar nessas metas, nessas NDCs mais arrojadas. O Brasil aumentou, até inovou esse ano, ano passado, né, nessa proposta de trazer uma lacuna de redução. Então, eu não tenho o valor aqui exato, mas é em torno de 50% a 60% de redução. Então, ele traz a lacuna, não traz um valor fixo, mas a gente precisa também pensar nessas metas globais de adaptação. Então, acho que isso é um tema também para quem está trabalhando com isso, para quem está indo nessa carreira aí, entender sobre a COP30 de Belém, tá bom? Ana Carolina, deixa eu ver se foi a Ana Carolina. Ana Cristina pergunta sobre as perguntas. Sim, Ana Cristina, a gente vai deixar o tempo para responder as perguntas no final, tá bom? Pode seguir, Dani. Perfeito, Mônica, obrigada. E aí que a gente traz umas curiosidades sobre a COP30. A COP30, mas foram 30 COPs? Não, nem todas aconteceram. É curioso falar que quando você vê a linha do tempo, né, das COPs, eles usam um cálculo por ano. Então, por exemplo, a COP 1 aconteceu em 1995. A COP 2 aconteceu 3 anos depois da COP 1. Então, vai ser COP 3. Aí a outra COP não vai ser COP 4, vai ser COP anos depois, né? Quantos anos depois da COP 3 que aconteceu? Por isso que não existe uma sequência. Não existe 1, 2, 3, 4, 5. Não existiram 30 COPs. Você tem que fazer esse cálculo do ano que aconteceu a última COP, mais quantos anos está acontecendo a COP atual. E se vocês perceberem também, ali na linha do tempo, o espaço de tempo entre uma COP e outra tem ficado menor, porque esse assunto tem ficado cada vez mais urgente, né? Então, teve a COP 29 e agora está tendo a COP 30, 1 ano de diferença. E isso, no início, não acontecia, uma COP em seguida da outra. A COP 30 será a primeira em uma floresta tropical, então isso é interessante também, trazer o público para ver, conhecer Belém do Pará, conhecer a floresta tropical, né, não só ficar vendo nos noticiários ou tudo que se diz sobre, né, como que é lá, isso é muito importante. A COP também é um festival de lançamentos, então é importante que as empresas, governos, startups, ONGs aproveitem a COP, onde estará todos envolvidos nesse assunto, além de ter todas as delegações muito importantes, pessoas, né, do governo, para fazer os lançamentos e levar as suas propostas. Então, além da zona azul e verde, é importante falar que tem alguns eventos que se chama side events, que são eventos que acontecem pela cidade. As pessoas vão estar transitando pela cidade. Então, é um local de muitas oportunidades. Estar lá é ter oportunidades. E como que faz para participar da COP? Mesmo sem credenciamento. É possível ir à cidade sem ter um credenciamento, participar da Zona Verde, que é aquela zona que são das empresas, né, das ONGs, e acompanhar esses eventos paralelos que são os side events. Então, mesmo se você não tiver uma credencial
convidado das delegações, que cada delegação, ele vai convidar algumas pessoas chaves ali de universidades, empresas, né, da própria delegação ali, né, para estar na zona azul, mas a zona verde, que é um pouco mais aberta ao público, vocês conseguem participar. Então, não é assim, né, algo super difícil. E só de estar lá, você vai estar movimentando contatos e vendo tudo que está acontecendo ao vivo e a cores. Agora eu passo para a Mônica, que ela vai trazer um pouquinho sobre as polêmicas que a COP tem gerado. Eu acho que talvez a gente ouça mais no noticiário as polêmicas do que a COP em si, né? Para a maioria dos brasileiros. E eu vou começar até pela segunda ali que eu coloquei, que é a questão da hospedagem, né? Eu confesso que quando eu entrei nessa área, eu falei, nossa, eu preciso ir para uma COP, eu quero ir para uma COP, enfim, quero estar na COP. E aí, quando foi anunciado que seria aqui em Belém, eu falei, agora, né? Agora eu vou. Quando eu recebi essas notícias, né? E o mercado imobiliário nessa loucura, né? De preços, aí eu falei, nossa, não vai ser a minha hora, né? Vou deixar para a COP depois. Mas aí eu voltei atrás, então eu tenho que contar para vocês, gente, que eu vou para a COP, porque quem tem amigos e quem tem amigas tem tudo. Eu falei, amiga, me hospeda, ela, olha, minha casa está alugada, mas a minha tia te recebe. Eu falei, então eu vou para a casa da tia. Mas brincadeiras à parte, realmente isso tem sido algo negativo para a COP30 aqui no Brasil. O Brasil, o governo, né, federal, ele, acho que na semana passada, né, ele publicou dizendo que conseguir destinar alguns navios cruzeiros para essa hospedagem, porque não é uma questão só de valor. Espera-se cerca de 70 mil pessoas nesse período. E Belém tem em torno de 50 e poucos mil leitos disponíveis. Então, está faltando leito mesmo. E, inclusive, esse incentivo para que as pessoas realmente coloquem suas casas no Airbnb é verídico. Mas o que está acontecendo são casas para uma semana, 50 mil reais, não sei quantos milhões, enfim, né? Mas, então, tem essa questão desse número de leitos mesmo insuficiente, e o Brasil, né, trouxe essa solução que vai mitigar, enfim, tentar, né, solucionar, ajudar, especialmente as delegações dos países a virem. Inclusive, assim, essa foto que eu trouxe aí é do site da COP30, então quem ainda não navegou, fica a primeira dica aqui de conteúdo, de acesso, que é cop30.br. Lá eles trazem notícias, né, com muito rápidas, né, e trazem também o acesso à COP, as plataformas de ação e tudo mais. Essa é a primeira polêmica. E aí, assim, muito se falou no início dessa polêmica, então tira a COP e vai para o Rio de Janeiro, acho que vai ser mais fácil, o Rio de Janeiro já tem um parque, né, que pode receber ali a herança das Olimpíadas, só que, assim, uma visão agora em particular, eu acho que é interessante, sim, que seja na Amazônia, apesar de Dani ter dito que não é uma COP da Amazônia, é uma COP na Amazônia. Então, os principais temas são aqueles que a gente falou, e vocês viram que não tem nada sobre a Amazônia especificamente, claro que tangencia, mas não é. Agora, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, sim, do Brasil que está liderando, que está recepcionando, que está sendo protagonista aqui desse evento tão simbólico, né, e tão importante, trazer a discussão, sim, para a Amazônia. Eu acho que tinha que ser na Amazônia, sim. E eu acho que a gente precisa também enfrentar que a gente tem dificuldades, mostrar para o mundo que, sim,
temos dificuldades, eu estava vendo as atualizações das obras lá, eu acredito que muita coisa boa vai ficar para a cidade, em termos de infraestrutura, para além de qualquer também polêmica em relação às construções, mas é fato que vai acontecer em Belém, e eu tenho certeza que vai ser simbólico para quem trabalha com isso, é o evento para quem trabalha com o assunto, com o tema, né? Então, eu acho que quem está na dúvida se deve ir ou não, eu acho que tem que se movimentar e se mobilizar para tentar ir. E a outra polêmica é a inconsistência do discurso do governo do Brasil, né, enquanto nação, de suas políticas públicas, em relação à redução das emissões, muito voltado aqui para a queima de combustíveis fósseis. O Brasil, ele tem planos de expansão, de extração, né, de petróleo, todo mundo também acompanha aí as notícias, né, inclusive na Foz, lá, bem na região amazônica, e isso é totalmente um contrassenso em relação a um evento que fala sobre, um dos temas que a gente falou lá, é sobre o balanço global das emissões. Então, a gente produz, extrai petróleo já suficiente para o nosso consumo. Esse petróleo, essa expansão de extração, é uma expansão para exportação. E é claro, aqui não vou entrar também na discussão sobre, então, você está querendo dizer que a gente tem que parar de extrair petróleo, né? E a economia, como vai ficar? Não, não é isso. Mas o movimento é sobre redução das emissões. E se você explora mais petróleo, naturalmente você está contribuindo para uma maior emissão. Então, fica, infelizmente, esse desencontro, né, entre o discurso e o que o Brasil, que é o líder, que está recepcionando esse evento, esse paradoxo, né, de posicionamento. E a gente sabe, né, que a melhor forma da gente dar o exemplo, da gente conseguir e ter firmeza e transparência no nosso discurso é dando exemplo. Então, isso realmente é algo também que especialistas apontam, e que é claro que num espaço de tempo de 100 dias, que é o início da realização da COP, nada disso vai mudar, vai continuar desse jeito, e é isso aí. Pode passar, Dani. E quais são os impactos de ter uma COP30 em Belém do Pará, no Brasil, aqui para a gente, né? O Brasil, ele tem mudado o seu cenário regulatório aí nos últimos anos. Ano passado, no final do ano passado, foi publicada a Lei 14.933, que institui o mercado de carbono, a Política Nacional de Mudança do Clima e o mercado de carbono brasileiro, e que, para além de criar, né, um mecanismo para que as empresas, os maiores emissores de gases de efeito estufa, eles possuam cotas de emissões, e ultrapassando essas cotas, eles vão ter que pagar por isso. Para além disso, ele coloca o Brasil também num cenário de maior transparência no mercado internacional. Então, o mercado europeu, especialmente um dos mercados importantes para o Brasil, é um mercado que tem cada vez mais exigido essa posição de reduções de emissões, né, de produtos que garantam uma pegada de carbono menor ou uma pegada de carbono neutra. Então, inclusive, nada é por acaso. A publicação dessa lei, que ainda precisa de regulamentação, então ela ainda não está
válida, não está na prática, precisa, uma lei como essa precisa de um prazo de transição para as empresas se prepararem, mas não foi à toa que foi publicado no final do ano passado, a gente está recebendo a COP aqui, e isso muda também o cenário de empresas, né, trazendo o quê? Trazendo, primeiro, exigindo maior transparência nos relatórios de sustentabilidade ESG das empresas em relação ao tema, emissões, e com isso, essa pressão de investidores, consumidores, por práticas mais sustentáveis nessas empresas. E aí, a gente vê também oportunidades. A Natura, que é uma das empresas que ela até ganhou um prêmio esse ano, como uma empresa que tem a maior percepção de empresa sustentável do mundo. Quando eu estou sem fazer nada, gente, eu vou lá ler relatório de sustentabilidade, viu? Aí eu estava lendo o relatório de sustentabilidade da Natura, e eles têm já uma estratégia muito, muito, muito sólida nas emissões da Natura, das lojas, das fábricas e tudo mais, mas eles têm desafios, e o desafio maior é a cadeia produtiva. Como chegar à cadeia produtiva, como fazer com que a cadeia produtiva também se mobilize, também se engaje, também chame para si essa questão e essas ações. Então, ela, inclusive, vai estar lá no Encontro B, a Natura, né? Ela é realmente uma empresa protagonista aí desses temas, mas tem desafios, né? Não existe, a velha história, né? Não existe empresa 100% sustentável, 100%, né? Por existir, a gente já está impactando, né? E aí, outras oportunidades também, acesso às linhas de financiamento verde. Cada vez mais as instituições financeiras estão oferecendo linhas de crédito com juros mais baixos para quem comprova ações, tanto da agenda climática quanto a agenda ESG. Isso aí é realidade, isso não é utopia, isso não vai acontecer, isso está acontecendo. Semana passada eu estava aqui no seminário Nordeste do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do qual eu sou associada, e o superintendente da Caixa Nordeste estava lá falando, a gente tem linhas de crédito, e aí para empresas que comprovam para a gente, atendem os critérios aqui ESG, com juros melhores do que quem não comprova. Então, essas linhas de crédito cada vez mais vão estar presentes, assim como o próprio mercado de carbono que surge e que hoje a gente está no mercado voluntário, ou seja, as empresas que decidem compensar suas emissões, comprando crédito de carbono, investindo em projetos, né, que são projetos que contribuem para o sequestro desse carbono, hoje elas estão nesse âmbito dessa perspectiva do voluntário, mas com essa lei, com a Lei 14.933, daqui a alguns anos vai ter um mercado regulado, então vai ser obrigatório, e vai mexer com cadeia produtiva também. Então, você vê que eu gosto muito de falar, quando eu falo em ESG, com clientes, né, com mentorados, com colegas, que eu vejo oportunidade, eu vejo oportunidade de novos mercados, de novas profissões, de novas possibilidades mesmo, de negócios. E é sobre isso, né, o mundo vai se transformando. E é muito, muito legal, assim, enquanto profissional, ver que... É claro que existem ainda, né, não sou utópica não, e nem romântica, gente, existe ainda muita coisa ruim, né, mas que está surgindo negócios que tem na sua essência a geração de impacto positivo, né, e cada vez mais as empresas realmente estão se sentindo responsabilizadas para para prestarem conta, né, dos seus impactos. Pode passar, Dani. E aí, como eu já dei uma pincelada aqui, né, o panorama do mercado de trabalho em ESG, em sustentabilidade, né, setores em ascensão, consultorias especializadas, startups de impacto, cada vez mais a gente está buscando soluções inovadoras, né, IA está chegando aí, eu acho que 3 em cada evento
que aparece de ESG e sustentabilidade, um é IA, é sobre IA na sustentabilidade, IA no ESG, IA no agro, IA, né? Então, o próprio agronegócio sustentável, né? A própria transição energética, que traz outros desafios também. No Brasil, a gente tem uma matriz energética ótima, né? Majoritariamente de energia renovável, mas com elas vem desafios também, de desigualdade, mas surgem também esses profissionais que também precisam atender a esse novo mercado, né? Novo, não é novo, né? Mas um mercado em ascensão. O próprio varejo, não só serviços, né? Mas varejo, setor financeiro, e aí aumenta o quê? Algumas demandas. Eu acho que assim, desde que eu comecei a trabalhar, nunca ouvi falar tanto de clientes pedindo inventário de gases de efeito de estufa. As pessoas querem fazer inventário agora, né? Querem encarar esse assunto, né? Fora os relatórios com base no GRI e outros frameworks, o tema diversidade e inclusão, eu acho que é um dos temas muito discutido aqui no Brasil, acaba sendo um tema que a gente realmente dialoga muito, a gente vê avanço, mas tem muita coisa ainda para se fazer. A questão das gestões de riscos climáticos, quando a gente, lembra que eu fiz ressaltei o tema da adaptação climática, gestão de riscos climáticos está muito ligado a isso, a adaptação climática. Como que você vai lidar também com esses riscos climáticos. E a própria ideia e conceito da economia circular, que a gente fala, quando a gente fala em emissões, tem não só a queima do combustível, mas também tem a geração de resíduo, que contribui, né? Resíduo que vai para o aterro, é resíduo que se transforma, na maioria das vezes, em metano, um dos principais gases dessa listinha de gases de efeito estufa, que, comparado ao carbono, inclusive, ele é mais agressivo, né? Só que o carbono ele ainda é emitido em maior quantidade, né? Pode passar, Dani. Só uma contribuição, Mônica. Acho que é legal aqui, quando a gente olha os setores em ascensão e as demandas, né, falando de mercado de trabalho, que a área de sustentabilidade, ela agrega a todas as profissões. Então, se você olhar bem, todas as graduações podem contribuir com algum ponto dentro da área de sustentabilidade, né? Às vezes a gente fica focado em áreas que estão mais voltadas à ambiental, mas quando a gente olha ali quando a gente vai falar de finanças, né, de compliance, então todo mundo pode agregar de alguma maneira as temáticas de sustentabilidade. Então, uma área que abraça todo mundo. Isso aí, Dani. E aí a gente destaca aqui as competências valorizadas nesse mercado para esse profissional. A gente separou aqui, e essas competências não são exaustivas, são algumas que a gente pincelou, que a gente entende que são importantes. Eu imagino que alguns de vocês trabalham, né, a maioria de vocês trabalham, estão pensando em trabalhar mas entender ESG, seus indicadores de desempenho, entender que o ESG é uma ferramenta de gestão de risco, eu falo isso muito, risco pode ser risco só ambiental, de impacto, ou risco financeiro, a gente hoje cada vez mais se pensa no risco financeiro, sim, né, Dani, com os novos frameworks de relatório de sustentabilidade, porque as empresas já entenderam que não fazer é um risco que se corre, né? Dominar ou ter um entendimento sobre o que são temas materiais, os próprios principais frameworks de GRI, a ISO 14064, o GHG Protocol, que é a instituição que
não é que regulamenta, mas que, nossa, fugiu a palavra agora, tem as diretrizes de como realizar o cálculo ela traz dos inventários de efeito estufa. Aqui no Brasil, a FGV é a instituição que tem a parceria com o GHG Protocol. Então, quando a gente vai realizar um inventário, a maioria das empresas adota a ferramenta do GHG Protocol. A própria ABNT PR 2030, que eu sou auditora interna, que é uma norma, é uma prática recomendada brasileira que orienta empresas a adotarem um ESG e que faz uma consolidação também desses principais frameworks. Então, cada vez mais é preciso entender dessas normas, desses conceitos, né, próprias legislações ambientais no que diz respeito à área de atuação de cada segmento, que isso aí também é muito amplo, e aí, obviamente, a gente está aqui trazendo a legislação de uma forma geral, mas entendendo que existem já leis e existem também boas práticas. O que a gente fala, quando a gente fala de ESG, a gente está muito no âmbito das boas práticas. O que a empresa é obrigada a fazer, ela não está sendo legal e eu estou colocando lá no meu relatório. Não, é o que ela é obrigada a fazer, ela está no âmbito da legislação. O ESG ainda, a gente está nesse âmbito de boas práticas. E analisar esses dados, né? Entendendo, Dani, quando falou de umas curiosidades da COP30, ela trouxe que é uma grande arena de lançamentos de empresas, né, de iniciativas, projetos muito bonitos, vou fazer e acontecer, mas também de muito greenwashing, que é a famosa lavagem verde. Então, para você saber se aquilo é greenwashing ou não, você precisa também ter essas habilidades de poder analisar um dado, poder abrir um relatório de sustentabilidade e entender se o que está ali está fazendo sentido ou aquilo ali foi só para inglês ver, né? E aí, claro, e aliado a isso, a gente tem também as soft skills, né? Que eu acho que não está à toa aqui em primeiro lugar, que é a articulação com stakeholders, que são, traduzindo, né, partes interessadas, porque é uma agenda, tanto a agenda climática, quanto a agenda ESG, quanto a agenda de sustentabilidade, que a gente precisa engajar todos ao redor. Não tem para onde correr. Você vai para uma empresa, a gente vai começar uma implementação numa empresa, precisa conversar precisa criar um comitê com diversas áreas, com marketing, com comercial, com operacional, com financeiro, precisa. Por quê? Porque precisa ter articulação em todo, porque senão a agenda não caminha, né? É um tema transversal. Então, quem trabalha com esse tema precisa ter essa articulação. Assim como comunicação eficaz, visão sistêmica. Quando a gente fala em ESG, que a gente fala sobre os 3 pilares, né, o ambiental, o social, a governança, e a gente vê as 3 caixinhas muito separadas, na verdade, a gente precisa sempre pensar que está tudo interconectado. Eu vejo muito isso quando algum cliente fala assim, mas será que isso não é governança? Será que isso é social? Às vezes é os dois, né? Às vezes é social, ambiental e governança. Quer pauta mais ESG do que a pauta climática envolve pessoas, envolve o meio ambiente, envolve a tomada de decisão ética e transparente de quem está ali podendo ter a decisão de fazer algo ou não. Então, ter essa visão sistêmica, essa capacidade de adaptação, esse pensamento crítico também, e aí esse pensamento crítico só vem também com esse empoderamento desses conhecimentos, até o profissional se sentir seguro, né, de que aquela notícia ali está estranha, deixa eu olhar aqui, né? Essa publicação de alguma empresa com um projeto fantástico, você já olha assim, será que isso vai dar certo?
tá estranho aqui. Então, é muito importante também desenvolver essas habilidades, esses soft skills de comportamento, né? Pode passar, Dani. E aí, a gente traz aqui também alguns pontos, né, que a gente traz isso da nossa vivência, da nossa experiência, né? Como usar a COP30, então, para impulsionar a carreira, se apropriando desses temas chaves. Acho que um passo é vocês estarem aqui hoje, né? Conhecendo um pouco mais do assunto, entendendo um pouco mais do assunto, para poder se posicionar em relação. Eu lembro que no início do ano, quando, até entre colegas nossos, assim, clientes também, que a gente falava de COP30, falava, que COP30 que nada, só estão alugando casa de R$ 1 milhão, isso não vai dar certo, mas sem propriedade para falar sobre o que é a COP30. Mas o que vai acontecer? Quais são os temas que vão acontecer aqui no Brasil? Tem COP30 todo ano? É só as delegações dos países que participam, as empresas podem participar também, sabe? Então, assim, sem esse conteúdo, sem poder se posicionar, né? Então, eu acho que se apropriar desses conteúdos chaves, desses temas chaves, se posicionar, participar de eventos coletivos, seja aqui virtualmente, como esse está sendo, então, existindo tantos outros aí, por outras instituições, como presenciais, como o Encontro B, por exemplo, do Sistema B. Tem outros congressos também acontecendo, alguns até fora de Belém, mas que a temática é COP30, né? Participando dessas iniciativas, ampliando o networking e entendendo o que eu posso, então, me engajar aqui dentro da minha cidade, por exemplo, em relação ao tema. Eu trouxe aqui, acho que na próxima página eu vou colocar, mas a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, um material muito legal da SEBDES, que fala, eles chamaram de glossário da COP30. Pode passar, Dani. Esse glossário da COP30. Primeiro, gente, que é lindo. Ele está maravilhoso. Ele é muito lindo. Então, ele traz os temas principais, os conceitos principais, inclusive traz algumas curiosidades também. Ele foi fonte para a nossa aula de hoje, aqui para vocês, uma das nossas fontes. E é um tipo de conteúdo, olha só o que eu vou dizer, viu? Quando estiver sem fazer nada, baixa ele e vai dar uma lidinha, né? Vai se apropriando. Tranquila. Hã? É uma leitura muito leve, tranquila, dá para entender muito certinho como que é a estrutura da COP, o que vai ser discutido, quem que lidera os temas. É muito bom esse material. Tá muito bom mesmo. E esse outro que eu trouxe aqui para vocês é do Acordo de Paris, um guia para perplexo, também é muito interessante. Ele é uma elaboração do Observatório do Clima, é uma outra instituição também para quem quer se aprofundar sobre o tema de peso aqui no Brasil. Então, a Dani falou do IPCC, que é a autoridade máxima, digamos assim, né, em termos de tanto científico mesmo, quanto, né, de dados, né, de pesquisa e tudo mais. Aqui a gente tem no Brasil o Observatório do Clima, então eles têm muita produção também esse conteúdo, mas a gente quis compartilhar aqui com vocês esse que realmente está muito bom. Pode passar, Dani. Não, e aí, assim, eu trouxe aqui mais uma foto também da inauguração do Pavilhão do Brasil lá na COP29, no Azerbaijão, ano passado. E eu acho que, como eu disse, né, quando eu comecei lá uns 6 anos atrás, mais ou menos, nessa jornada minha, na sustentabilidade, eu falei, nossa, um dia eu vou para uma COP, eu vou para uma COP. E aí, tem COP aqui agora. Então, acho que é uma oportunidade única para profissionais que trabalham com isso, de estar lá para ampliar a sua rede,
de contatos internacionais, mas eu digo assim, de nacionais mesmo, né? Estabelecer parcerias, se engajar, mostrar que, enquanto profissional, a gente está engajado. E assim, gente, estou falando isso, mas assim, quando eu comecei apresentando aqui, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho 2 filhos, tenho meu marido, tenho uma vida, só não tenho cachorro e gato como Dani, mas, então, assim, às vezes a gente não consegue se ausentar, mas, assim, fica aqui né, uma provocação, não só de ir para a COP, né, mas para entender o evento e usar isso para, assim, se posicionar na sua carreira, sabe? Porque é um dos eventos, para além das polêmicas, inclusive dos avanços que ele pode trazer, né? Porque isso é uma expectativa também que não está muito alta sobre os avanços que a COP realmente vai trazer nesse ano, mas a gente não pode desistir. A gente sabe com quem a gente trabalha com isso, que a gente não pode falar assim, então não, então não. Não dá. Pode passar, Dani. Então, continue essa jornada aí com a gente. É um convite que fica aqui para vocês. Você já compartilhou aí, Dani, não, né? O link do grupo do WhatsApp. Assim que eu parar de compartilhar aqui, a gente manda no chat os links importantes aqui para vocês Isso. entrarem na comunidade. Participe dos nossos encontros, conte com a gente. Eu acho que, de fato, eu acredito muito no poder do junto, sabe? Junto e junta. Né? Sozinha, aí até pode passar, Dani, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, né? Então, eu acredito muito nisso, não é à toa que a gente está aqui, eu e Dani. Eu e Dani, a gente se conheceu numa pós-graduação de Meio Ambiente e Sustentabilidade na pandemia, pela FGV, e de lá nasceu uma amizade. Ela já veio para Salvador, já foi para São Paulo algumas vezes, a gente tem trabalhos, ela é uma consultora de impacto agora da Movimento SG, a gente trabalha juntos, a gente se fala, a gente troca angústias da profissão também, que rola isso às vezes, né, Dani? Sim, muito. A gente se fala todos os dias e nos encontraremos em Belém quarta-feira. Estou super ansiosa. Pois é. Eu acho que é isso. Deu certinho, 8h34, gente. Gente. Pessoal, eu vou deixar mais um tempinho aqui na tela para vocês conseguirem escanear os 2 QR Codes. Enquanto isso. Dani, a lista de presença, eu queria que você desse uma olhada. Tá, eles não estão conseguindo enviar. Você que elaborou. Tá bom. Eu vou dar uma olhadinha. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui. E aí, eu já dou uma olhadinha e coloco aqui no chat. Enquanto isso, Mônica, você quer falar do nosso grupo, do WhatsApp? Eu comentei, né, que você vai colocar o link ou você quer que eu coloque? Do WhatsApp? Isso. Se você puder colocar, que eu vou olhando aqui a lista de presença. Perfeito. Eu vou colocar, então, o link aqui, e aí eu vi que alguém já levantou a mão, e aí eu vou abrir para perguntas. O que a gente tinha combinado, eu vou só parar a gravação agora, tá bom, Dani? E a gente continua.